Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Aula Aberta de Vinho, o podcast de vinho mais sincero da podosfera. Aqui a gente abre a boca e solta o verbo, mandando a real sobre o mercado e a produção de vinhos. Eu sou a Jéssica Marinzec e há mais de 10 anos eu trabalho comunicando o vinho e levando ele para mais próximo dos consumidores. Minha experiência nesse mercado passou e passa pelos campos de marketing, educação e varejo. E nesse novo episódio do podcast, a gente precisa falar sobre os livros de vinho. E a primeira coisa que você precisa saber é que o mundo do vinho está sempre mudando. Ou seja, aquele seu vinho favorito, aliás, vinho não, né? Seu livro, eu sempre faço isso. Favorito pode ficar desatualizado muito em breve. Mas algumas informações são para sempre, gente. Vale dar uma olhadinha, tá? E alguns títulos nos ajudam e muito nesse momento de aprendizado. Então, nesse novo episódio, eu vou te contar alguns livros que eu li e fizeram, assim, toda a diferença para mim. Bora começar pelo primeiríssimo livro de vinho que eu li na minha vida. E é de um brasileiro, viu? Tô falando do livro A Experiência do Gosto, do crítico e jornalista Jorge Luque, da editora Companhia das Letras. Só mesmo o Jorge Luque para nos ensinar sobre essa bebida através de tantas das vivências que ele tem. Gente, esse livro é muito fácil de ler. Traz também passagens sobre produção de vinhos em todo o mundo, além de dedicar uma parte também a grandes nomes do mundo do vinho, como Pierre Ramonet, os Rothschild e Thomas Jefferson, que na verdade é o Thomas Jefferson, o terceiro presidente dos Estados Unidos, chamado pelo Luke ali no livro de amante e lobista do vinho ali no seu país de origem, ali na terra do tio Sam. Olha, mas mesmo tendo amado o livro do Luke, um título que me foi de cabeceira por algum tempo, foi o livro do inglês Os Clarke. Esse livro que eu tô te dando a dica chama-se Vinho, o Guia Fundamental para o Apreciador Moderno, da editora Marco Zero. Bicho, ele é um basicão, sim, ele era o basicão que eu precisava na época. Eu lembro, assim, de folhear ele, voltar várias vezes. Aliás, quase todos os livros eu faço isso, né? Olha, ele fala de onde vêm os aromas, variedades das uvas, como degustar melhor, dá um panorama básico sobre a produção nos grandes países. Então, ele é bem bacana para você que está começando. E o próprio Os Clarke, ele tem outros livros lançados. Então, se você gostar da didática dele, que é uma didática muito fácil, você pode buscar por outros livros do Os Clarke. Ele é uma das maiores referências, tanto na Inglaterra como no mundo, tá? Então fica aí a dica, Vinho, o guia fundamental para o apreciador moderno. Olha, existe um terceiro livro que, para mim, ali na época que eu estava começando, 11 anos atrás, ele era mais aprofundado que esse do Os Clarke e que detalhava origem do vinho, viticultura, vinificação, países produtores com as suas sub-regiões, incluindo lugares como produção em Luxemburgo, na Sérvia, no Líbano. Esse foi, acho que, o primeiro vinho que eu... No primeiro vinho, tá vendo que eu falo de novo? O primeiro livro que a minha cabeça fez assim, pá, explodiu e falou, meu pai amado, tem um mundo de coisa para estudar. Esse livro se chama Manual Didático do Vinho. Quem escreveu foi o brasileiro Daniel Pinto, da editora Anhembi Morumbi. Sim, foi muito legal. Uma questão sobre esse livro é que, pelo que eu vi, a última edição dele, né, e a atualização foi em 2011. Então, algumas regrinhas de produção, elas podem estar desatualizadas. Mas
quando a gente fala de país, né? Mas ali, obviamente, vinificação, as uvas, harmonização, isso é meio basicão, assim. Esse livro foi muito, muito legal. Eu não conheço o Daniel Pinto, nunca tive a oportunidade de conhecê-lo. Não sei se está aqui entre nós ainda, mas se tiver e tiver ouvindo esse podcast, atualize esse livro aí para nós, que ele é muito legal, tá? Um outro livro, uma quarta dica para vocês, e também lá no começo da minha carreira, eu cheguei a devorar esse livro, e é muito legal, porque na preparação para esse podcast, eu dei uma folheada, né, nesses livros, e tinha muita coisa anotada, às vezes a gente nem lembra, né, de onde será que eu peguei essa informação? Mas foi desse quarto livro aqui, que chama o seguinte, Vinho, Manual do Sommelier, de vários autores da editora Globo. Vinho, Manual do Sommelier, vários autores da editora Globo. Esse livro, ele é mais abrangente do que o Os Clark, mas um pouco menos denso do que o Daniel Pinto. E ele é uma mão na roda para quem está começando. Você quer tirar dúvida, assim, para consumidor, tipo, ai, Jéssica, não quero ser profissional, eu estou buscando um livro para consumidor. Mão na roda, tá? Mitos sobre taças, sobre harmonização, sobre servir o vinho, como abrir, aquela quantidade de informação sobre produção que você precisa saber. Por que meu vinho é desse jeito, não é daquele? O que influencia meu rótulo? Esse livro é legal. Então, Vinho, Manual do Sommelier, de vários autores da editora Globo. Daí, turma, que, putz, logo em seguida, ali, sei lá, 3 anos depois no mercado de vinho, eu comecei a estudar para o meu diploma da WSET e eu comecei a ler muitos títulos em inglês, que é ali, putz, sério, em 2018, né? Não, 15 que eu comecei, ainda não tinha muitos dos livros que existem hoje. Então, eu li um pouquinho do Wines of the World, que é bem basiquinho, mas beleza. E o The Wine Bible, que eu já falei, inclusive, no Instagram, a escritora é a Karen MacNeil, MacNeil, é o nome dela. The Wine Bible, da Karen MacNeil. Cara, e com certeza esse foi o livro que mais me ajudou em estudos complementares ao diploma, tá? Eu me formei no diploma em 2018. Nessa época, havia poucos materiais da própria WSET para esse curso, então eles acabavam falando assim, lê tal coisa, lê isso, lê aquilo, não sei o que, sei o que lá. Então, tinha muito estudo por conta, imagina, várias literaturas, então você tinha que pegar aquela que, assim, que era firmeza. Então, esse livro me ajudou muito. Mas assim, gente, se havia qualquer divergência nas literaturas durante essa época do estudo, só havia uma forma de tirar essa dúvida com a mãe de todos nós, a inglesa Jancis Robinson. Então, assim, eu lembro muito das nossas discussões, do tipo, mas eu li no livro A, no livro B, peraí, vamos ver na Jancis, né? Então, Jéssica, então não adianta comprar todos esses outros livros? Não, nada a ver, eu tô falando que esse estudo que eu fiz foi um estudo muito mais profissional, tipo, com muito mais detalhe. De novo, se o seu negócio é meio mais lifestyle, putz, tem... Todos esses que eu falei são muito legais. Mas, cara, eu preciso cravar as informações que eu estou estudando para um WSET 3, Jancis Robinson. Mas eu vou falar do livro do WSET 3 também. Bom, a Jancis tem inúmeros livros lançados. Ela é, assim, a grande referência no vinho, a grande referência feminina também em todo o mundo. E ao lado do também inglês Hugh Johnson, eles escreveram o Atlas Mundial do Vinho, que tem a versão em inglês, mas tem a versão em português também. Essa era a nossa referência número 1 para os estudos na época do diploma da WSET. Esse livro, conforme o próprio nome diz, tem a tradução em português, como eu falei para vocês, e ele é bem legal para você tirar dúvidas, porque ele é
enciclopédia, ele é enorme. Sim, não é um negócio, vou levar aqui no metrô para viajar, para ler, ele é gigante. Mas para referência, ele é incrível, incrível mesmo. Mas ainda, gente, claro que vocês devem estar esperando eu falar do livro da Wine Folly. Wine Folly, que é esse site de conteúdo, tem Instagram, incrível, os caras criaram uma nova linguagem que dominou o mundo, algo muito visual, criativo, didático, né? E eles lançaram o livro deles. Na época eu também estava estudando para o diploma e como era básico, eu comprei mais por uma referência de criação de conteúdo. Mas o livro da Wine Folly é bem legal para quem não quer ficar lendo pra cacete, quem quer um negócio mais visual, vai dar uma olhada no livro da Wine Folly. Só que é o seguinte, se você já chegou até aqui e você é uma pessoa super nerd do vinho, eu tenho outra dica, tá? E você quer ler sobre vinhos orgânicos, na verdade você vai ler sobre biodinâmico, que é esta porra? Meu, tem um livro que chama Vinho do Céu à Terra, do Nicolas Joly. O nome dele é Nicolas Joly com Y, tipo Angelina mesmo. Não, Angelina é com I, né? Então esquece. Nicolas Joly. E aí, o Nicolas Joly, que ele é, assim, não é o pai do biodinamismo, mas hoje ele é a maior referência de vinhos biodinâmicos. Ele tem esse livro bem legal para você entender de fato o que é. Cara, esse é um livro mais nerdão, um pouquinho mais complexo, mas se você já passou do básico, talvez seja uma boa pedida. Agora, se você passou do básico, meu amor, e você tá querendo, e você manja de inglês, passou do básico e quer uma dica pra cacete, tem um livro em inglês que se chama Wine Science, do Jamie Goode. O Jamie Goode é um inglês também, assim, referência incrível, animal, de profundidade no assunto, chama Wine Science. Eu lembro que eu li esse livro e, assim, vou ser bem sincera, ele foi quase um desmotivador, porque ele te dá tanta referência de influências na degustação, inclusive, meu, na sua saliva, como ela pode influenciar, que você fala assim, meu Deus, como pode mudar literalmente do dia para a noite, assim, a degustação, a percepção de um vinho. Então, dê uma olhada. O livro se chama Wine Science, do Jamie Goode. Esse livro é muito, muito, muito legal. Ele é bem cabeçudo mesmo. E aí, eu não posso deixar de falar... Eu tô olhando aqui lógico, eu não posso deixar de falar desse daqui, também em inglês, também cabeçudo, que chama Understanding Wine Technology. Eu li esse livro acho que 3 ou 4 vezes, do David Bird. Cara, pra quem tá buscando alguma referência de livro, de produção de enologia, puta que me pariu, é incrível, tá? Understanding Wine Technology, do David Bird. Esse livro é muito legal, mas cabeçudo também. Bom, mas meu Deus do céu, a mulher falou que nem uma louca. A gente tem uma outra nerd no mundo do vinho entre nós. Melhor do que minhas dicas, que eu acho que já foram ótimas, tem a dica de Kelinha Bergamo, tá? Vou chamar a Kelly Bergamo agora para contar quais títulos no mundo do vinho fizeram a cabeça dela. Chega aí, Kelly. Oi, Jéssica. Oi, pessoal. Primeiro, eu amei esse tema, porque eu sou uma consumidora voraz de publicações a respeito de vinho. Sejam artigos, sejam livros físicos, sejam livros pelo Kindle. Estou sempre lendo alguma coisa diferente, tirando insights para o que eu posso aplicar para minha carreira, para o que eu posso aplicar na comunicação de vinho e tudo mais. Então, saindo um pouco da parte super técnica do mundo dos vinhos, eu selecionei 3 que eu gosto muito e que dão vieses diferentes à interpretação do mundo dos vinhos. O primeiro é da nossa rainha absoluta,
Jancis Robinson, Confissões de uma Amante de Vinhos. Esse livro me abriu muito a mente para o que eu poderia fazer com relação à minha carreira, para como eu poderia, assim como a Jancis, ter entrado por um viés diferente e me tornar uma profissional do mundo dos vinhos. É um livro onde ela conta um pouco da história dela, dos problemas que ela enfrentou e também das visões que ela tem e até o que as prévias experiências que ela teve em outros setores a motivaram a trabalhar com os vinhos. O segundo é um livro do Roger Scruton que chama Bebo, Logo Existo, Guia de um Filósofo para o Vinho, que é um livro super bacana, que trata um pouco o que é esse envolvimento que a gente acaba tendo com os vinhos ao entrar nesse mundo, ao começar a degustar, como isso mexe com o nosso corpo, com a nossa alma, com a nossa mente. Livro super legal, recomendo a leitura e já li 2 vezes, inclusive. E o terceiro, eu amo livro de harmonização, mas eu acho que a harmonização não precisa ser aquela coisa super taxativa, que eu vou lá e falo, nossa, eu tenho um Cabernet aqui em mãos, deixa eu procurar um prato adequado para ele. Mas ela tem que despertar curiosidade, despertar possibilidades e também ser relacionada com o que a gente tem de fato em mãos, com a região onde a gente está, com sazonalidades e tudo mais. E também eu gosto muito de brincar com as possibilidades do dia a dia com relação ao vinho. Então tem um livro que é da Vanessa Price, chamada Big Macs and Burgundy, que fala de harmonizações para o mundo real. Acho incrível, é uma publicação norte-americana. Tem desde harmonizações com Oreo, sim, a bolacha ou biscoito, se você estiver no Rio de Janeiro, até pratos mais elaborados, mas sempre com esse viés um pouco mais divertido sobre a harmonização. Então, tratando-se de literatura de vinhos, a gente tem tudo a respeito em todas as possibilidades, a partir de várias possibilidades. Dá para trabalhar um pouco mais as partes técnicas, dá para ler sobre influência de solos, rochas, sobre os vinhedos, dá para falar sobre tecnicidades na elaboração de vinhos, mas também dá para a gente pensar um pouquinho fora da casinha e descobrir a partir disso vocações, possibilidades e tornar o vinho mais divertido também. Voltamos daqui 15 dias, Jéssica. Obrigada. Um beijo. Arrasou. Coincidentemente, eu não li nenhum dos livros que a Kelly indicou, mas já anotei aqui. E eu vou deixar só uma finaleira para quem fez ou pretende fazer o WST nível 3. Não subestimem esse livro. Primeiro que se você está fazendo o WST nível 3, tudo que você precisa tá naquela porra, meu irmão. Tipo, assim, lê, leu uma vez, leu 2, leu 3, tatu, o negócio é bom. E durante vários momentos, eu consultei o livro do WST nível 3 também. Ele é um ótimo livro, tá? Não subestime esse livro. É isso, gente. Eu espero que essa edição do podcast tenha te ajudado a escolher qual livro vai te ajudar nessa super jornada de aprendizado sobre o mundo do vinho, seja você quer se tornar um super expert ou só aprender umas curiosidades. Você quer falar com a gente? Então é só mandar mensagem no Instagram, @vinhosúnica, Jéssica Marinzec ou Kelly Bergamo. E para saber mais sobre vinho, acompanhe os textos da Única direto no nosso portal www.vinhosunica.com.br. Obrigada e até o próximo podcast. Tchau!